Tivemos na segunda-feira uma reunião no Fluminense, onde está sendo muito discutido no Rio de Janeiro, por exemplo, um investimento de 6,9 bilhões de reais, né? A SAF do Fluminense. Ô Maruca, você acha que esses valores que foram divulgados lá no Fluminense mudam um pouco a rota no Santos Futebol Clube? Com todo respeito ao Fluminense, e aí, claro, tem uma diferença do valuation e do valor do investimento. Esse valor de 6,9 seria em 10 anos de gestão. Você acha que isso, porque seria a maior SAF do futebol brasileiro, né, em termos de investimento, você acha que isso muda, por exemplo, a direção das conversas em SAF no Santos? Porque o Diário do Peixe trouxe uma informação no final de semana que a XP teria avaliado a marca do Santos em 2,3 bilhão. Né? Essa informação não foi confirmada, talvez a própria diretoria recuou, a direção da reunião parecia que seria por um lado e acabou sendo para o outro. Enfim, foi uma reunião que, se você der um Google, muito provavelmente você tem o mesmo resultado daquilo que foi dito na reunião do Conselho Deliberativo. Você acredita que esses valores que foram falados na reunião do Fluminense mudam uma direção de SAF no Santos? Não. Eu não vou afirmar, porque eu li. Então, quando você lê alguma coisa na imprensa, pode ter algum erro, certo? Mas esse 6, não sei quantos bi aí do... 9. 6,9, ele é composto como? 500 milhões de reais em dinheiro no primeiro ano e os outros 6,4 bi investido no futebol do segundo ao 10º ano. Investido no futebol, estrutura, base... Só enfim. Que está embutido o próprio faturamento do Fluminense nesse valor. É justamente aí que está pegando. Exato. Quando você faz toda essa conta, eles vão pôr do bolso, na realidade, 290 milhões. Vai cair do céu para o Santos uma conta dessa, para a atual gestão. Se você enfiar a dívida como o Fluminense enfiou na conta... Você acha que esse cenário de SAF proposto dentro do Fluminense não é legal? Lógico que não. É uma farsa, Marcão. É uma farsa. É uma farsa, assim como foi uma farsa do Cruzeiro e do Bahia. O Cruzeiro foi comprado por 400 milhões investidos em 10 anos. Tá? 10 milhões, 40 foi milhões doado, a cada ano. Foi doado, né? Só colocou os primeiros 40, porque o segundo 40 do segundo ano já era geração de caixa do clube. É dele. E saiu com o Bahia, à vista. O Bahia foi vendido à vista. O Bahia, 750 milhões em 15 anos, ou seja, 50 milhões por ano. Colocou os primeiros 50, os segundos 50 já foi geração de caixa. O Fluminense é a mesma coisa. Eu vi a entrevista, 250, mais 250 para outra coisa, e os outros 6 bi é geração de caixa. E o orçamento do Fluminense hoje, a receita já é 600 milhões. Então o dinheiro já está em casa. É um jogo de número, uma narrativa que engana o torcedor. Aí o torcedor se ilude que vai ser montado um baita time, que vai construir estádio, que vai construir CT. Não vai. Não vai. Vai passar a ter um dono. Alguém que assumiu a dívida ali por um trocado, né? Pô, Marino, milhões, estamos falando, no meio do futebol é trocado, né? Então não é interessante, não. Tá? E aí, mais uma vez, né? Olha a narrativa. O Fluminense vale 6 bi. Quanto vale o Santos? Pô, pode falar que vale quanto quiser. Qual é hoje a receita do Santos? A receita do Santos é 400 milhões ano. Um ano ruim, 400 milhões por ano. Ué, tá bom. Oferece aí 8 bi pro Santos em 20 anos. Agora, 12 bi em 30 anos. Se nós olharmos o que foi feito no Vasco, olharmos o que foi feito no Bahia, no Botafogo, essa proposta do Fluminense é muito superior. A gente tem que olhar com muito cuidado a SAF, sabe? Olha a SAF do Atlético Mineiro, o que aconteceu. O grupo que comprou a SAF era o grupo que fazia a gestão do clube. Isso. Eles endividaram, eles acabaram com o Atlético Mineiro e pegaram a SAF pela dívida. Eles criaram a dívida astronômica e aí eles são muito fortes financeiramente, um grupo muito forte financeiramente, pegaram a dívida como, né, compraram o Atlético pela dívida que eles mesmos criaram. E olha a situação que está o Atlético hoje. O Botafogo começou bem, investiu, montou um time, ganhou, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Olha a situação que está o Botafogo hoje. Os dois clubes que foram
teoricamente, as duas melhores SAFs, hoje correm risco sério, desportivamente, até de acabar. É o que se fala na mídia, né? Os dois clubes estão correndo. Então, SAF tem que ser é um caminho. É um caminho, a minha opinião, é que tem que acontecer. Mas tem que ser muito bem pensada, muito bem conversada e, principalmente, quem está com a caneta pelo lado do clube tem que ter uma isenção muito grande. Agora, o Maruca disse que não acredita em SAF via Marcelo Teixeira. Você vai pelo mesmo caminho, Rodrigo? Vou, não acredito também. Não acredita? Não. Só. Tá aí. Não quero nem me prolongar. Não acredito não, porque pela história que eu conheço da família Teixeira, só isso. Família Teixeira, desde que eu sou menino lá em Santos, tem-se a história de que o Santos Futebol Clube pertence à família Teixeira. Eles têm esse posicionamento de que o clube pertence à família Teixeira. Então, a família Teixeira não vai querer passar o Santos para ninguém. Então, só por isso eu já não acredito que ele pense em SAF. Ô Maruca, se fala que a dívida do Santos hoje, por mais que os números não sejam oficiais do próprio clube, o Santos hoje não tem transparência nenhuma. O Santos é uma verdadeira caixa preta. A verdade é essa e eu acho que não tem que machucar ninguém esse termo. Deveria servir para que as coisas mudassem no clube. Ninguém tem que ficar chateado quando a gente fala que o Santos é uma caixa preta. É uma maneira de agir, acabou. Exato. As reuniões do conselho são fechadas para sócios, os treinos não são mais abertos. Antigamente falava que o problema era o Maradei saiu do clube e continua sendo fechado, o Márcio Calves não abre os treinamentos. Quando se pergunta para treinador do Santos, hoje é o Vojvoda, mas já passaram tantos e tantos, todos eles dizem, por mim, pode abrir para a imprensa. Mas quem não quer abrir? São as pessoas que não querem que a imprensa tenha acesso àquilo que acontece no Santos. Tem muito coleguismo, tem muito empresário lá dentro, tem muita coisa que acontece nos bastidores do Santos. E aí, Maruca, eu te pergunto, né? Você entende que nessa gestão o Santos não se torna SAF. O momento político do Marcelo Teixeira no Santos talvez seja o pior. Tá? Eu sempre costumo dizer que eu nunca entendi muito bem por que o torcedor do Santos recolocou o Marcelo Teixeira no poder. Marcelo nunca foi adorado pela torcida do Santos, nunca. E, curiosamente, ele foi recolocado por essa própria torcida. Eu até comparo isso ao Eurico Miranda no Vasco e ao André Sanches no Corinthians. Foi um desespero do torcedor, olhando somente o âmbito esportivo, de forma equivocada também, né? Você acha que politicamente o Marcelo está frágil, tá fragilizado nesse momento? E aí que talvez possa ser as eleições do ano que vem um momento da oposição, de realmente mudar a cara política do Santos Futebol Clube? Ou você vê as eleições complicadas para o ano que vem de novo? Olha, eu acho que eu gostaria de coração que a oposição não tivesse a mínima chance no ano que vem. Porque está tendo uma gestão maravilhosa, o time está ganhando tudo, está dando gosto ao torcedor de ir para o estádio pagar o ingresso. Está acontecendo isso? Não. Então acabou. Acho que eu respondi a sua pergunta. E aí eu já pergunto de novo para você, faço uma réplica aí da sua resposta. O campo é decisivo? O torcedor vai pelo campo? Porque a impressão que quem recolocou o Marcelo Teixeira lá na presidência de novo foi o campo. Marcelo, eu tenho uma ideia que o Marcelo Teixeira politicamente estava morto. Só que o Rueda foi tão ruim, porque o torcedor, no final das contas, ele não quer saber de administrativo, ele não quer saber de dívida. Eu até conto um exemplo que eu acho muito curioso, que é o Neto. O Neto, 3 anos atrás, quando o Corinthians trouxe 4 jogadores, o Neto é um torcedor. Ele é um comunicador, mas é um torcedor. Quando o Corinthians trouxe Renato Augusto, o William, Paulinho e teve mais um jogador, o Neto esbravejava no programa. Que maravilha! Chupa rivais, eu não quero saber de onde vem o dinheiro. O importante é contratar, vai Corinthians, toca o hino, Cascão, aquele negócio todo. 2 anos depois estava o próprio Neto chamando o Duílio de irresponsável. E eu acho que isso é o torcedor. Eu vejo esse cenário do torcedor. O torcedor não quer saber de onde vem o dinheiro, como que vai pagar. O torcedor quer o Messi, o Mbappé e o Neymar jogando juntos. Você acha que o campo decide, Maruca? É o campo que vai decidir as eleições do ano que vem? Pouco importa se a dívida é 1 bilhão, 1,3 bilhão, 1,6 bilhão. É o campo. Se o Santos ganhar o Campeonato Paulista,
chegaram numa Copa do Brasil na semifinal, o Marcelo Teixeira muda em termos de aceitação? Eu acho que o campo é um fator muito forte até um certo ponto. Quando você vê que o campo não vai evoluir porque não tem dinheiro para evoluir, você começa a se preocupar por que não tem dinheiro. Você, o torcedor, tem essa visão? Está começando a ver isso. Está começando a ver isso. Você olha um pouquinho nas mídias sociais, você vê que já se reclama de gestão, não de time só. Tá mudando, né? Está mudando. Agora se fala muito da gestão, porque o time é reflexo da gestão. Acabou. Marcão, você falou se o atual presidente é forte politicamente, né? Isso. Muito forte. Politicamente ele é muito forte. A aceitação dele hoje não é muito ruim, tá? Posso dizer que a reprovação dele pelo torcedor é muito grande, passa de 70% tranquilamente. Eu calculei hoje, tá, Marino, mas assim, num varandômetro, 80% de rejeição. Então a rejeição dele é 70%, 80% tranquilamente, tá? O time não tem como corresponder. Tomara que eu quero queimar a língua e estar errado e a gente bater campeão, se der ainda do brasileiro, se não der do próximo brasileiro, Copa do Brasil, Paulista, xadrez, qualquer coisa. Eu quero ser campeão porque eu sou torcedor. Mas eu não vejo essa evolução, não consigo enxergar. O que eu consigo enxergar é uma melhora para a gente não correr risco, mas politicamente ele é muito forte. E alguém que é muito forte politicamente pode conseguir qualquer resultado.